Lançaram-se simultaneamente dois dados honestos e iguais. Cada dado possui seis faces, cada uma delas com o número de 1 a 6. Qual a probabilidade de o produto entre os números das faces voltadas para cima ser ímpar? Bom, antes de analisar esse evento em que a multiplicação seja ímpar, vamos calcular o espaço amostral de possibilidades de quando a gente joga dois dados para cima. Um dado tem seis faces, outro dado tem seis faces, tá? A gente vai jogar os dois juntos, então eles vão ter resultados ali simultâneos e que são um seguido do outro, né? Então a gente pode utilizar o princípio multiplicativo para saber quantas que são as possibilidades de cair diferentes números, tá? Então, se a gente faz 6 vezes 6, a gente vai estar achando a quantidade de possibilidades de se cair aí números distintos, tá? Então, dentre essas 36 possibilidades, eu, por exemplo, tenho as faces dos dados 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, e assim por diante. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, até 6 e 6. Então, são 36 possibilidades. Então, dentro da minha fração da probabilidade de um evento, da probabilidade de um evento, eu vou ter aqui, por exemplo, 36 como os casos possíveis totais. Então, 36 é o todo, é parte do denominador daquela fração de probabilidade. Agora eu tenho que pensar só nos casos em que a multiplicação de dois números vai dar ímpar. Então, talvez vocês não saibam disso ainda, mas toda vez que um número par ele está associado a uma multiplicação, o resultado é par. Por exemplo, eu tenho aí 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Por mais que seja um número par e um número ímpar, a multiplicação sempre vai ser par. Se for dois pares, por exemplo, eu tenho aí 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, olha só o que eu estou querendo dizer para vocês. Que quando eu multiplico um número par, seja com um número ímpar ou seja com um número par, o resultado é sempre par. Qual foi o caso que a gente não analisou ainda? A multiplicação de números ímpares. Então, por exemplo, se eu tenho 3 vezes 3, dá 9. 9 é ímpar. Se eu tenho 5 vezes 5, dá 25. 25 é ímpar. Então, existe uma regra de que toda vez que os números multiplicados são ímpares, o resultado é ímpar. Então, a gente tem que analisar quantas faces são ímpares nesses dois dados. Então, a gente já conhece esse conjunto, o conjunto das faces de um dado, e esse conjunto, eu coloco aqui conjunto de D, ele é um, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então, vamos contar a quantidade de números ímpares que a gente tem aqui. 1, 2 e 3. Esses dados são iguais, certo? Então, eu tenho três números ímpares para um dado e três números ímpares para o outro. Então, se eu multiplicar 3 vezes 3, gente, eu vou estar achando o número de possibilidades de se cair dois dados com números ímpares.
Então, pode ser, por exemplo, 1 e 3, 1 e 5, 1 e 1, 3 e 1, 3 e 5, e assim por diante, beleza? Então, são 9 possibilidades apenas. Então, esse valor de 9 é o meu caso favorável para satisfazer o problema dessa questão. Só em 9 casos que as duas faces serão ímpares. E, como a gente estava discutindo, o produto aí, né, vai ser ímpar também. Então, a probabilidade é 9 sobre 36 avos. A gente pode dar uma simplificada nessa fração. E a gente vai ficar que a probabilidade desse evento... Ah, tá. Simplificada por 9, tá, gente? A gente pode dividir por 9 em cima e por 9 embaixo. 9 dividido por 9 dá 1. 36 dividido por 9 dá 4. 1/4 equivale a 25%, tá, gente? 25%. Se você não consegue visualizar isso, basta dividir 1 por 4, que você vai ver que o resultado dá 0,25. Então, por hoje é só.